Oi pessoal, aqui é a professora Letícia e hoje a gente vai calcular o número de diagonais que é possível formar dentro de um polígono, tá? Então o que seria isso? A gente tem um polígono qualquer, eu vou desenhar aqui um... Aqui a gente tem um polígono, tá? E a gente pega a partir desse ponto e a gente traça diagonais aqui dentro dele, ligando ele de um ponto a outro. Esse último aqui. Isso aqui são as diagonais, tá? Então a gente vai aprender a calcular quantas retas a gente pode criar aqui dentro dessa figura, quantas diagonais, tá? Isso aqui, se a gente parar para pensar, nada mais é do que a gente viu lá em análise combinatória, tá? Que é a combinação, é a mesma coisa que calcula a combinação. Então, desse ponto até esse aqui, ó, eu tenho uma combinação, desse ponto até esse eu tenho uma combinação, desse ponto até esse eu tenho uma combinação, desse ponto até esse eu tenho uma combinação, assim como desse ponto até esse. Tá, mas por que não é arranjo, é uma combinação? Por quê? Se eu fizer desse ponto a esse e desse ponto a esse, ele é a mesma reta, certo? Então aqui, ó, a ordem não tem uma hierarquia, então a ordem não é importante. Então a gente tem que excluir essa volta aqui, desse ponto até esse, desse ponto até esse, a gente não considera, tá? Então por isso que é uma combinação. Então, para a gente calcular a combinação, a gente fazia assim. A gente tem nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, certo? Então aqui a gente tem o hexágono, que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá? Tenho 6 lados, eu tenho 6 pontos. Então, para levar em consideração, a primeira a gente tem 6 pontinhos, né? Para poder ligar entre outros pontos. No segundo, a gente já não considera esse, certo? Então a gente abaixaria 1. Só que para um polígono, a gente também não pode considerar nem esse ponto aqui, nem esse ponto aqui, ou seja, os pontos que estão ao lado do ponto que a gente está usando como referência. Por quê? Porque aqui já tem a linha dele, que é a própria forma da figura. A mesma coisa que aqui já tem a linha dele, que é a própria forma da figura. Então, a gente não vai diminuir só um desses 6. A gente precisa diminuir 3. Por isso que a fórmula aqui, ó, a gente está reduzindo 3, tá? Então, o primeiro é o número de lados, né? Que é a mesma coisa que o número de vértices aqui. E vai multiplicar por esse mesmo número menos 3, porque a gente vai ter que descontar o vértice que a gente usou, o vértice de um lado e o vértice do outro que já faz parte dessa figura. Então, vai ficar 6 menos 3, certo? Aqui, ó. E tudo isso a gente vai descontar pelo fatorial de 2, que é o retorno aqui, ó. A gente não considera, como eu falei, a gente considera daqui até aqui, mas a gente não pode considerar daqui até aqui. Então, a gente vai tirar o fatorial de 2, que é a ligação do ponto da volta, desse ponto até esse, tá? Então, fatorial de 2. Então, fazendo aqui a conta, a gente vai ter 6 vezes 6 menos 3, que vai dar 3. Fatorial de 2 é 2 vezes 1. 6 vezes 3, nesse caso aqui, vai dar 18. Dividido 2 vezes 1, 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, eu tenho 9 diagonais. Então, eu teria aqui desse ponto aqui, ó, 1, 2, 3. Eu teria aqui ainda desse ponto aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8. E quem que tá faltando ligar aí? Não. Vou fechar 9. Aqui, ó, 9. Então, fechei as 9 possibilidades diagonais aqui para criar dentro desse nosso polígono aqui, que é um hexágono, tá? Então, por isso que a fórmula utilizada para diagonal é essa daqui, ó. Se a gente for analisar como a gente fez por combinação, a gente tem aqui, ó, o número de lados vezes o número de lados menos 3, que a gente está descontando os 3 pontos, o que a gente está usando como referência os 2 do lado, dividido pelo fatorial de 2, que dá o próprio 2, né? 2 vezes 1, 2, porque a gente tem que descontar o retorno aqui do ponto que vai dar a mesma reta, tá? Então, por isso que a fórmula utilizada é essa aqui.
D, né, diagonais, igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Então, se a gente aplicar nessa mesma figura a fórmula só, a gente vai ter assim, ó, D igual a N, que é 6, né, um hexágono, vezes 6 menos 3, dividido por 2, ó, que vai ser a mesma coisa que a gente calculou ali, tá? 18 por 2, que vai dar 9. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como calcular, né? A gente vê aí mais um uso para análise combinatória, para arranjo de combinação, nesse caso, combinação. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau!